Padre Ronilton e novo governo provincial. Padre Ronilton me pediu para meditar um pouco na palavra de Deus hoje e encontrar algumas luzes, alguns remas, algumas setas indicadoras que a liturgia sempre nos oferece. E me vieram, meditando esse evangelho, 3 palavras: visão, coesão e ação. Essa breve reflexão, eu gostaria simplesmente de colocar esses 3 pontos que definem, segundo os melhores autores, o que é um líder. O líder é alguém que tem uma visão, consegue congregar em torno desta visão um grupo para levá-lo a uma ação. É isso que um governo provincial basicamente precisa fazer no seu ministério, no seu serviço de liderança. A primeira leitura nos leva ao coração de Jeremias, o profeta chorão, mas também visionário, um homem que conseguiu enxergar o amor misericordioso que restaura e que enche o povo de utopias, de acreditar numa terra da promessa, de não perder a capacidade de sonhar mesmo nas situações difíceis. Qual é a nossa visão como deonianos? É aquela que nós compartilhamos na experiência espiritual de Padre Deon e que nós traduzimos nas Constituições, número 6 e 7, como união, a oblação reparadora de Cristo ao Pai em favor da humanidade. É isso que nos anima, né? E que nos leva a doar toda a nossa vida. Vivermos unidos, congregados no amor que restaura. Esta união oblativa e reparadora resume o significado da nossa vida, dessas paredes, deste instituto. Isso nos trouxe aqui, nesta quarta-feira de manhã. Acreditar que o amor restaura, que um coração aberto apara as arestas. Padre Zezinho sempre diz que esta cruz tem um coração aberto e as arestas aparadas. É o símbolo da nossa união oblativo-reparadora. Essa é a nossa visão, simples assim. É o que a gente chama de carisma e é o núcleo da visão que um governo provincial precisa cuidar, cultivar. Mas não basta conhecer e ver, é preciso congregar. E aqui a coisa já fica um pouco mais difícil. O Salmo responsorial nos dizia: quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Afinal de contas, nós somos uma congregação e não uma dispersão. Acontecem forças diabólicas, dispersivas, que às vezes nos desagregam. Mas o que Deus nos promete, no Salmo que é tirado também de Jeremias, é que o Deus no qual nós acreditamos nos congrega. Portanto, Caritas Christi urget nos, foi um tema de um dos nossos capítulos gerais, e esse urget nos significa congregados e impulsionados. Alguns biblistas traduzem como o amor de Cristo nos compele, congrega e impulsiona, ou seja, é a força de coesão que existe em nós que nos dá força para andar e para ir adiante. Agora, não é fácil para um governo provincial garantir esta coesão. Nós temos como palavra de ordem nos últimos anos comunidade, construir comunidades como lares de acolhida. O Papa Francisco vive falando de uma igreja de portas abertas, uma igreja em saída, uma igreja de coração aberto. A nossa congregação é chamada a viver isso. Recentemente, no capítulo geral, estivemos lá vários daqui, o padre Carlos Camanho, na ocasião ainda superior geral de transição, colocou como palavra de ordem para toda a congregação reunida em capítulo a sinodalidade. Você lembra bem, Ronilton? Colocou como uma palavra forte que marcou o capítulo e que está na mensagem final, não é? Alguém falava, sinodos caminhar juntos, andar na mesma sincronia, simpatia, sinfonia, sinergia. Mas não basta caminhar juntos, para isso tem que ter um métodos, né?
como a gente faz isso. E o governo provincial é um espaço de discutir a nossa metodologia para que a gente possa caminhar juntos. Ao final, Padre Carlos Luiz Soares Codornil, já eleito superior geral, terminou fazendo eco da sinodalidade que abriu o capítulo, falando que nós temos nos próximos 6 anos uma grande palavra de ordem: sint unum. Estejam juntos, estejam congregados. Nem sempre é fácil. Eu lembro que o padre Aloysio Brink, que todos nós conhecemos muito bem, caminho aí da beatificação, ele costumava dizer que na nossa vida tudo é o cêntuplo. As alegrias, mas também os irmãos, né, ganhamos 100 mais irmãos, eu tenho 2 irmãs, mas olhem quantos irmãos aqui. Mas também 100 mais, tudo é muito intenso, né? 100 mais preocupações, tudo é 100 multiplicado por 100. Portanto, a visão, que é o nosso carisma, nos congrega, e está aqui o desafio de manter a nossa província congregada, mas tem a última palavra, que é a ação. Não é apenas um governo provincial, não é apenas um espaço de reflexão, de partilha, precisa tomar atitudes, tomar decisões. Nós estamos aqui para rezar, para que vocês que assumem esse serviço durante os próximos 3 anos, sejam inspirados, tão inspirados quanto Jesus no Evangelho de hoje, que teve uma reunião com o seu conselho, e o conselho não foi muito bom, né? Havia lá na pauta de Jesus naquele dia, uma pessoa difícil, que estava importunando. Ela tinha um motivo justo, a filha dela estava doente, e ela estava gritando, reivindicando. Os apóstolos disseram o seguinte: manda ela embora, né? Certamente o governo provincial ouve muito isso, né? Dá um jeito, corta na raiz, manda embora, né? Mas voltamos à visão, que é a misericórdia, você falou sobre isso no ato penitencial, mas também a justiça. Então, a ação ponderada de Jesus juntou justiça, firmeza. Eu, às vezes, lendo esse texto, acho que Jesus foi um pouco exagerado no início, né? Dá a impressão que ele diz: olha, o pão que cai da mesa é para os cachorrinhos, mas eu vim mesmo, foi para você, não é da minha tribo. Então, foi até quase que uma atitude que ela podia ter ido embora e desistido de Jesus, mas a fé dela era maior. Jesus teve firmeza, mas ao mesmo tempo ternura, acolhida, e no final lhe deu um grande elogio: grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Aqui temos 4 atitudes de ação de Jesus que caracterizam um governo provincial. Primeiro, escutar, ouvir muito. Sabe, quando nós, no capítulo geral, discutimos o perfil do novo superior geral, foi consenso entre os 77 padres capitulares que nós não queríamos um gerente, nós não queríamos um administrador, não queríamos um burocrata e nem um executivo. A congregação pedia que o perfil do superior geral fosse de um pai, né? Isso está também na mensagem final. E o padre Carlos Soares entendeu perfeitamente a vocação paterna, e nós acreditamos na graça de Estado, não é? Que mesmo com eventuais limites que ele tenha, isso será superado pela graça superabundante que Deus lhe dará para viver o ministério da paternidade geral. E aqui nós temos o superior provincial, que também nós queremos ver como um pai ou um grande irmão, o irmão mais velho. O Carlos Soares falava às vezes pai, mas ele mudava para o irmão mais velho, não é? Então, nós rezamos para que essa capacidade de escutar, típica do pai e do filho pródigo, esteja presente sob a forma de graça de Estado para este novo governo provincial, que ouve não com 2 orelhas, ouve com muitas orelhas, que é o seu governo, os seus conselheiros, não é? Eu estive aí nos últimos 3 anos no governo provincial, e muitos aqui já viveram também esse ministério, sabem que quando fecham-se as portas e o provincial coloca as cartas na mesa, ele precisa de outras
vozes que foram escutadas, que não sejam só as dele, porque nem sempre o provincial consegue escutar tudo e nem da melhor maneira. E às vezes até muita gente fala o que não é, não é? Então é preciso que aquele espaço seja de discernimento e de acolhida, é a segunda palavra. E as últimas duas, que formam a ação de um líder, é unir o vigor com a ternura. Não parece que Jesus aqui conseguiu esse coração manso, humilde, vigoroso, cheio de ternura, como diz o Padre Zezinho, sereno e forte. Eu tenho a impressão de que a justiça bem praticada é uma das melhores formas de misericórdia, porque não é só a misericórdia para com aquela pessoa, mas com toda a comunidade. Então, que bom quando um governo provincial tem um protocolo jurídico, um protocolo de justiça, que a gente sabe como as coisas funcionam. Eu acho saudável ter um protocolo. É igual para todo mundo, mas da maneira como cada um precisa viver esse protocolo. Quando cada um faz a sua própria lei, as coisas não funcionam. Então não é por causa da misericórdia que nos caracteriza que nós abrimos mão da justiça. Um governo provincial, para ser misericordioso, precisa ser justo. Mas para ser justo de verdade, e não apenas judicializar, como a gente está vendo agora no caso do aborto, né? Uma judicialização horrível, para não judicializar, precisa viver o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia. Portanto, na brevidade e simplicidade dessa reflexão, queria deixar aqui essas 3 palavras bem pontuais e marcadas, inspiradas na primeira leitura no Salmo e no Evangelho de hoje. Que a palavra de Deus ilumine os nossos líderes provinciais no serviço do governo a serem pessoas de visão, que olham para além dos montes, e afinal de contas a fé é uma forma de visão. Fé é ver para além dos montes, para além dos problemas e para além até das pessoas, acreditar em sonhos. Nós somos uma província jovem, nós somos uma província com vocações. A congregação nos vê como uma província com futuro. Então temos que ter capacidade de sonhar, não é? Temos que cultivar as nossas visões, mas não sonhar sozinho, porque senão é apenas um sonho, e às vezes um pesadelo. Mas quando a gente sonha juntos, congregados, torna-se uma realidade, uma visão congregada e transformada em ação. É isso que eu peço, por intercessão daquela mulher que um dia teve uma visão e soube transformar isso num discernimento que a levou depois a congregar-se com a Isabel e ficou lá sem pressa 3 meses ajudando com diversas ações. Tudo é assim: visão, coesão, congregação e ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.